Olá, muito boa tarde. Começa esta quarta-feira em Braga um congresso para assinalar os 450 anos da realização do Concílio de Trento, que depois do Concílio Ecuménico Vaticano II, cujo cinquentenário se está também a assinalar, terá sido o que maiores incidências provocou na Igreja e na sociedade. Neste programa apresentamos os trabalhos com José Eduardo Franco, diretor do Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Muito obrigado, professor José Eduardo Franco, por estar neste programa. Já falaremos daquilo que se irá debater a partir de quarta-feira em Braga. Antes, o evento em si, o Concílio de Trento. Que contexto é preciso fazer para o compreender naquele momento da história? Então regressemos já 450 anos atrás, ao século XVI, esse grande século em que se estava a consumar o início do processo de globalização realizado na sequência das viagens marítimas de expansão lideradas pelas coroas ibéricas, Portugal e Espanha, e que abriu o mundo ao próprio mundo e apresentou desafios importantes à Igreja e ao cristianismo e estimulou o seu processo de expansão universalista. Por outro lado, na Europa estava a verificar-se o acentuar de uma grande fratura no cristianismo europeu, com a reforma protestante e a cisão, o distanciamento em relação à liderança romana latina desse mesmo cristianismo, com Lutero, Calvino e outros reformadores que criaram então contribuíram para criar duas Europas, a Europa do Norte e do centro da Europa mais protestante e a Europa do Sul católica. E é numa reação a essa Igreja protestante que surge este Concílio de Trento? Exatamente. Curiosamente, no início do mesmo século já tinha havido uma experiência de um outro concílio, o Quinto Concílio de Latrão, que não teve muita expressão nem significado, a meio do século, a partir de 45, e então, graças ao empenho do Papa Papa Paulo III, conseguiu-se inaugurar um concílio desejado por muitos bispos, muitos teólogos, muitos líderes da Igreja que aspiravam a uma reforma profunda na Igreja. Então conseguiu-se concretizar em Trento, com algumas dificuldades, num tempo de guerras, de conflitos, mesmo entre as coroas católicas, entre a coroa espanhola e francesa, com, portanto, os principados protestantes do norte da Alemanha, e tudo isso havia situações de conflitualidade muito grave que dificultava a realização de um concílio. Mas consegui concretizar em 3 fases, terminando finalmente em 1563. E acabou por ser um concílio, apesar de não ter sido um concílio muito participado, foi um concílio que se tornou absolutamente marcante para impulsionar uma reforma decisiva da Igreja. Essa reforma, ela consistiu em quê? Houve uma preocupação por produzir um conjunto de normas para a concretização da experiência cristã? Foi uma reforma importante a vários níveis. Por um lado, uma reforma orientada para uma maior exigência na vivência do compromisso cristão, a começar pela própria hierarquia da Igreja, pelos próprios bispos, pelos sacerdotes, especialmente os bispos que estavam muito acomodados na sua vida de corte, estavam muitas vezes longe das suas dioceses, não visitavam as suas dioceses, não residiam nas suas dioceses. Portanto, havia uma espécie de afrouxamento pastoral. E, portanto, o Concílio tentou reforçar, portanto, o empenhamento pastoral do alto clero e do baixo clero, portanto, da hierarquia da Igreja, obrigando, um dos aspectos significativos, obrigando os bispos a viver nas suas dioceses, a criar condições de formação para os futuros sacerdotes, criando os seminários, a instituição dos seminários. Uma reforma da educação do clero, um novo impulso pastoral, mas também reformas ao nível da sacramentologia, uma definição doutrinal dos 7 sacramentos, a introdução de uma maior racionalidade que se expressa numa maior regulamentação das práticas, quer devocionais, quer espirituais,
tentando até disciplinar um pouco aquelas tradições, aquelas liturgias populares com muitas influências pagãs, procurando depurar, portanto, as influências não cristãs, portanto, que estavam patentes em muitas pratas. Um processo realmente de depuração. Que também foi de tal ordem que depois chegou quase até aos nossos dias. Exatamente. Há práticas ainda e expressões religiosas e orações que vêm do Concílio de Trento. Naturalmente. Portanto, essa introdução de uma nova racionalidade, de um disciplinamento, onde a regulamentação tornou-se cada vez mais forte, por um lado, ajudou a regular, a definir, a estabelecer fronteiras, mas também eliminou aspectos interessantes e originais que desapareceram. E por isso também, por essa razão, o Concílio também é criticado. O próprio culto dos santos foi redefinido, portanto há uma espécie de definição clara do culto dos santos, tirando muita roupagem mítica, procurando depurar muita roupagem mítica ou pagã. Por outro lado, estabeleceu-se as regras de acesso portanto, do processo de reconhecimento da santidade. Se hoje em dia, podemos dizer assim, temos uma regulamentação canónica muito completa, o Concílio de Trento contribui para esse início de regulamentação. Por outro lado, também definiu-se o cânon bíblico de uma forma muito bem estatuída, com a afirmação da Vulgata, como... Que é a tradução latina da Bíblia, não é? Como a Bíblia latina de referência, e estabelecendo um conjunto de critérios para a definição e o reconhecimento dos chamados livros considerados canónicos e deuterocanónicos, estabelecendo o cânon bíblico de uma forma definitiva, aliás, num diálogo também com a questão, com toda a liberalização do acesso à Bíblia promovida pelo mundo protestante. Um aspecto fundamental é que o Concílio de Trento vai contribuir para dar um grande impulso missionário à Igreja. Entretanto, acompanhando as expansões marítimas. Exatamente. Um conjunto de quer as ordens tradicionais, quer novas ordens como os jesuítas, com Trento vão intensificar o seu esforço missionário e contribuindo para expandir o cristianismo à escala global. E, portanto, podemos dizer que há uma igreja antes de Trento e uma igreja depois de Trento. Como há uma Europa antes de Trento e uma Europa depois de Trento. Esta geografia, que ainda hoje, por vezes, vem ao de cima em alguns comentários e análises até económicas, uma Europa do Norte e uma Europa do Sul, essa fronteira clara, essa divisão, Trento contribui para estabelecer uma nova geografia entre catolicismo e protestantismo. Não só religiosa, mas com efeitos também no plano cultural, económico, político. Precisamente aí há quem considere que Trento ajudou ou contribuiu para que o Sul, lá está, o Sul da Europa, não tivesse tanto progresso como o Norte da Europa. É realista esta consideração? Isso também vai ser debatido até por especialistas, como o Luís Salgado de Matos, que tem uma conferência sobre isso, no Congresso. Este Congresso, por um lado, pela primeira vez, vamos ter em Portugal um grande congresso sobre Trento e sobre o seu impacto na cultura portuguesa. E nós não só vamos analisar aquilo que significou Trento do ponto de vista doutrinal e do estabelecimento de um conjunto de diretrizes para regular doutrina, regular disciplina, até estabelecer uma espécie de nova uma reforma eclesiológica, mas vamos analisar também a sua recepção e o seu impacto cultural, mental, na cultura portuguesa até aos dias de hoje. Especialmente no século XIX, Trento, no contexto também do movimento anticlerical e anticatólico que se afirmou no século XIX, Trento foi considerado uma espécie de fator, causa, ao lado dos jesuítas, da decadência portuguesa e da decadência ibérica. E há um texto emblemático de Antero de Quintal, As Causas da Decadência dos Povos Peninsulares, que estabelece essa leitura colocando Trento no centro. Claro que isso foi uma visão que ainda hoje tem reflexos, por exemplo, quando se
fala que o Norte é mais desenvolvido e o Sul da Europa é menos desenvolvido, atribuir ao catolicismo e a Trento, ao chamado catolicismo de Trento, que era assim que se dizia. Muito normativo, exato, não é? Muito normativo. Funcionando como o Trento, como uma espécie de força de bloqueio que acaba por desenvolver os povos do Sul. Essa visão, que se tornou também demasiado simplista e estereotipada, claro que ao longo do século XX a historiografia veio complexizar e relativizar. Mas veio negar essa visão? Veio atenuar essa visão tão acentuada, considerando outros fatores. Por exemplo, António Sérgio é um intelectual e um analista, um grande sábio português do início do século, da primeira metade do século XX, que vem complexificar pouco esta visão. Não foram só fatores de natureza religiosa que contribuíram para esse processo. Não podemos condicionar, portanto, a explicação do atraso ibérico, do atraso latino, só pelo fator religioso. Há um conjunto de outros fatores. Mas é preciso considerá-lo, esse fator religioso. E é preciso discuti-lo e debatê-lo, e acho que é preciso, na minha opinião, é preciso superar essa visão que em grande medida é ideológica, estereotipada e simplista. E, portanto, nós devemos procurar, como historiadores, e eu como historiador, procurar superar as leituras demasiado simplistas e a atribuição, a explicação dos acontecimentos, dos fenómenos, à luz de uma causalidade única. Eu acho que é uma leitura empobrecedora e acaba por não ser verdadeira. Mas temos que compreender essas leituras também no contexto da chamada cultura de combate e toda a polémica em torno do ataque ao catolicismo e à Igreja. Em grande medida, essas visões simplistas estão a ser ultrapassadas e neste Congresso quisemos também colocar esse debate também entre os painéis. E falemos então com algum detalhe do debate que acontece quarta, quinta e sexta-feira em Braga, não é? No Bom Jesus, creio. Que outras temáticas vão marcar os trabalhos ao longo desses 3 dias? Trataremos dos grandes temas que preocuparam o Conselho de Trento e que fizeram e constituem a matéria de decretos, nomeadamente desde a catequese, passando pelos sacramentos, a questão missionária, a formação do clero, as orientações sobre a missão dos bispos, a missão pastoral dos bispos, e destacando algumas figuras também portuguesas que tiveram um papel preponderante em Trento e que depois aplicaram. Portugal foi dos primeiros países, dos primeiros reinos, a acatar as decisões de Trento e a implantá-las. Há uma figura aí destacadíssima que vai ser amplamente analisada no Congresso, foi Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, como se sabe foi arcebispo primaz de Braga, e por isso também o Congresso é realizado em Braga, que podemos considerar uma espécie de diocese laboratório, diocese piloto de aplicação de Trento. E portanto tem todo o sentido fazer o Congresso em Braga. E tivemos aí uma liderança fundamental, foi Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, um arcebispo santo que ali procurou implantar uma reforma séria da Igreja, e ele próprio indo residir para a Diocese e fazendo uma série de visitações, de visitas pastorais, porque os bispos também foram, a partir de então, obrigados a visitar as paróquias, no fundo a acompanhar o seu rebanho e a retirá-los da corte onde estavam encerrados. E, em grande medida, essa ausência, esse absentismo episcopal contribui imenso para a decadência do cristianismo. E Trento vai reparar, e são aspectos muito positivos de Trento, o novo impulso pastoral, o novo impulso missionário, a reforma da catequese, a definição clara da doutrina. A partir de então, a Igreja passou a saber como agir em muitos campos. Até então ainda havia muita, podemos dizer assim, alguma desorientação e desorganização. Trento implantou uma estruturação extraordinária na Igreja, e se temos a Igreja que temos hoje, não podemos deixar de reconhecer que tivemos a Trento. E se temos as igrejas que temos hoje também, os próprios edifícios também devemos a Trento. Braga, nomeadamente, vemos muitos sinais. Se olharmos para o programa, do que é Trento. Existem, portanto, também muitos conferencistas internacionais do Brasil, de França, do México, que vêm falar também sobre a influência e a marca de Trento a nível global, nomeadamente nos seus países, e há aqui um componente importante de história da arte.
teve um reflexo fundamental até na regulamentação da arquitetura, da forma de fazer arte. A arte depois de Trento, desde a pintura à arquitetura, passou a ser feita noutros moldes, especialmente no mundo católico. E essa análise também vai ser feita por muitos especialistas de história da arte que também tratarão destes tão interessantes temas. Há 4 ou 5 páginas de história da arte. Isto revela a importância que Trento teve na reconfiguração da arte sacra, especialmente a partir do século XVII. Em vários campos, Trento teve impacto e de algum modo, a Europa, Portugal, Espanha, a Europa Latina, mas também a Europa do Norte, por reação a Trento, acabou por ter uma nova história. E qualquer história da Europa que uma história séria da Europa que seja feita, e das que estão feitas, Trento tem sempre um capítulo especial. Na atualidade, no contexto social e religioso que vivemos, porque é que é importante regressarmos a Trento e revisitar esse debate que aconteceu no século XVI? E é fundamental para nos compreendermos como povo, como cultura, como sociedade, porque Trento acabou também por influenciar também a própria modelação política e a própria evolução política. Também na definição dos campos, das esferas religiosa, política, social. Esse não é um debate do Concílio Vaticano II? É um debate do Vaticano II, que o Vaticano II vai reperspectivar Trento. E faz esquecer Trento, na sua opinião? Não. Não supera Trento, apenas redefine, procura fazer uma reforma eclesiológica que atenue a dimensão demasiado hierarquizante implantada por Trento e a criação do conceito de Igreja Povo de Deus em vez de uma Igreja piramidal e hierárquica. Mas do ponto de vista da estruturação da doutrina, quer sacramentológica, quer até em muita da sua teologia fundamental da Igreja e até da definição daquilo que é o cânon bíblico, embora com uma nova abertura. Portanto, o Conselho Vaticano II apenas atualiza Trento e dá uma dimensão mais ecuménica, de um maior diálogo com o mundo, que Trento poderia, como muitos acusam, ter contribuído a Igreja para retirar-se e constituir-se como uma fortaleza separada do mundo. De algum modo, o Conselho Vaticano II veio abrir os portões da fortaleza, mas no essencial mantém muito da Igreja que Trento definia. Noutro paradigma, acredito. Noutro paradigma. E eu acho que a grande revolução do Conselho Vaticano II é a concepção da Igreja Povo de Deus e a atenuação da componente demasiado clericalizada imposta por Trento. Essa é, na minha opinião, a grande revolução do Conselho Vaticano II. Na altura, o Conselho de Trento... E não fomos capazes de atender totalmente. Porque estamos muito marcados por esse paradigma de Trento. Continuamos marcados, na minha opinião, de acordo com o meu parecer, de acordo com o paradigma de Trento. E nós já estamos a libertar-nos desse paradigma, atendendo a essa dimensão muito mais participativa de uma Igreja, onde o povo de Deus, no seu todo, nas suas diferentes funções, nos diferentes ministérios, tenham lugar. Terá sido uma reação à reforma protestante que fez com que o Trento procurasse uma afirmação da Igreja muito piramidal, muito hierárquica? Sim, foi para... A tal fortaleza que falou. Naturalmente. Trento fez a Igreja tomar consciência, embora, portanto, o decorrer do Concílio foi muito longo, portanto, foi 2 décadas, praticamente. O Conselho demorou 2 décadas a realizar-se em diferentes sessões, até em diferentes lugares. Não se realizou só em Trento, uma fase se realizou também em Bolonha. Havia ainda a esperança, nas primeiras sessões do Concílio, de se conseguir uma conciliação com o protestantismo e integrar as exigências da reforma protestante, em alguns aspectos, exigências muito importantes, integrá-las, portanto, integrar esse movimento da reforma no seio do catolicismo. No entanto,
como isso não se verificou, acabou por ser uma espécie de declaração de guerra ao protestantismo, de tal modo que o Trento inaugurou o chamado movimento da Contra-Reforma. Mas há um aspecto importante em termos da teologia que Trento vai afirmar e que eu acho que dos aspectos mais interessantes e que diferencia positivamente o catolicismo do protestantismo. Foi a salvaguarda, a chamada doutrina da justificação, e a defesa intransigente da parte do catolicismo do livre-arbítrio, isto é, da liberdade humana na escolha dos caminhos a seguir em termos de escolha entre salvação e não salvação. Portanto, o homem, em conciliação com a graça, também tem uma participação importante na decisão final sobre se quer aderir ao projeto de Deus ou não quer aderir. E essa salvaguarda da liberdade humana por Trento é um dos aspectos talvez mais extraordinários do ponto de vista teológico que o Trento e que a teologia católica alegou, frente a um determinismo, a crença numa predestinação em que, de acordo com os movimentos protestantes, nós estaríamos à partida condenados a salvar-nos ou a condenar-nos. E quando isso vem dizer que não, que o homem tem sempre pela sua liberdade a possibilidade de escolher e de alterar o rumo das coisas. Para uma resposta muito breve, analisar Trento neste momento abre perspectivas para a concretização da experiência cristã católica neste século XXI? Sim, abre, mas mais uma vez na relação com o Concílio Vaticano II e com o Concílio Vaticano II, no contexto, na história contemporânea, teve o mesmo impacto na Igreja e até na sociedade que teve no século XVI o Concílio de Trento. É um concílio tão importante como o Concílio de Trento. E eu acho que, de algum modo, o Concílio de Vaticano II vem dar a Trento aquela expressão de uma Igreja de amor, de diálogo, de proximidade, atenuando aquela dimensão demasiado institucionalista que Trento lhe deu e que naquela altura foi importante para reforçar e tornar a Igreja como fortaleza. Ora, para tornar uma fortaleza, e a Igreja com o Concílio Vaticano II torna-se uma fortaleza de acolhimento e não de separação. E essa conciliação daquilo que for a importância da mensagem dos dois concílios concilia-se, e isso tem muito a dizer ainda ao mundo contemporâneo. Este Congresso irá fazer essa síntese entre os dois concílios. Professor José Eduardo Franco, muito obrigado por ter estado aqui neste programa, e fica esse convite para participar no Congresso que assinala os 450 anos do Concílio de Trento em Braga. Votos de um bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.